nos recebeu, Rio de Janeiro que nos recebeu igual o Cristo Redentor, Redentor, de braços. Cristo Redentor. Começou na canela já. Ele já começou dando na quina. Redentor. Cristo, o que ele falou? Redentor. Redentor. Olha aqui, mas está começando o Fox Sports Rádio, cheio de assuntos, hoje cheio de novidades. Time completo, hoje meu menino que ia casar não casou, ia para lua de mel, não sei o que aconteceu. O Felipe, hoje o homem que tem o jargão mais usado na televisão brasileira é ele. Todo mundo agora encontra ele na rua e fala, Felipe. Faz mesmo. Viu? Consegui. Eu fiz o chupa Flavinho, agora esse está famoso. Claro. Bom, para a alegria do meu menino, sábado ele voltou. Olha, Sabe, era muito cômodo para eu ficar na Inter de Milão. Então, de um treinador no Corinthians nesse patamar, não. Alguém lembra? Não. Treinador, não jogador, treinador, olha lá. Em termos de comoção por rede social, alguma coisa, a do Tite foi muito legal, né? Em 2015, a volta dele de 2014 para 2015. Mas uma manifestação pública como essa, do Carille, de receber no aeroporto, é a primeira vez. Recentemente eu não tinha visto nada parecido com isso no Corinthians. Isso não é um pouco de desespero também, Facincani? Porque a torcida do Corinthians sabe que esse ano aí foi catastrófico. Tanto na mão dos Marlós quanto do Jair Ventura. Isso, eu e o Ben Sormani falando. Eu discordo, mas o ano não foi catastrófico, não. Não, é o segundo semestre. Não, peraí. Então... O segundo semestre, porque o ano ele começa muito bem com a conquista do Campeonato Paulista, que era o time principal. Mas faz parte do ano. Sim, mas era o time principal. Depois do outro desmanche que o Corinthians sofreu, o segundo semestre foi muito ruim. Por mais que tenha chegado numa final de Copa do Brasil, e aí somando com o fato de ter vencido o Campeonato Paulista, você pode fazer um saldo e falar o ano foi bom. Só que a impressão que termina o ano é que o Corinthians estava brigando para não cair. Era um time aí que estava em frangalhos. Era um time aí que não conseguia fluir. Era um time que o treinador não conseguia passar aquela ideia de futebol para o grupo. Isso daí culminou com um péssimo trabalho, tanto dos Marlós quanto do Jair Ventura. Então, eu acho que essa recepção da torcida também, Benja, passa pelo desespero do torcedor. O torcedor, ele tá meio que numa condição de tipo, o cara ele vai voltar, ele vai dar um jeito nessa casa. Eu não acho que é desespero, não. Eu não acho. Depois do Tite, o Carille é o treinador que mais se identificou com a torcida do Corinthians, vitorioso. E a torcida do Corinthians criou por ele uma empatia, um carinho muito grande. E vê nele, a mesma coisa. Se amanhã o Tite voltasse pro Corinthians e fosse chegar no aeroporto, ele vai esperar. Vai. O que aconteceu, né? Você acha que o Carille é presente de aniversário, presente de Natal pro Corinthians, está completamente equivocado. Precisa montar um time. O Carille só não dá conta de fazer isso. Se amanhã o Tite voltasse pro Corinthians e chegasse no aeroporto, teria uma comoção igual. Então não acho que é desespero, não. E é o presente de Natal, sim. Prova disso que você vê a comoção da torcida, o torcedor do Corinthians que estava de farol baixo, desanimado. Farol baixo. Assim? Só com a chegada do Fábio Carille já aumentou as expectativas, já está com outro semblante, uma outra perspectiva. Claro. E o time, a qual eu falei semana passada e vocês duvidaram, eu falei, se o Corinthians vai ganhar tudo ano que vem, não falei isso. Eu apenas falei que o Corinthians vem, falei faz tempo, o Corinthians ia montar um time forte para 2019. E está montando. Só isso que eu falei. Faltam peças. Pô, mas calma, nós estamos no dia 17 de dezembro. O Sornosa tá para acertar, Pascoal. O Sornosa depende só de um detalhe. De um jogador do Corinthians que vai para lá. Mas fala do Carille primeiro. O caso do Carille, olha a torcida do Corinthians. Sensacional. A volta dele é envolta numa expectativa muito grande. Uma expectativa de ver o Corinthians forte, como o Corinthians foi nas mãos do Carille. Só que ele sozinho, não vai dar conta de fazer o time Pô, mas ganhar. Calma. Hoje é 17 de dezembro. Qual time contratou até agora? Fala pra mim. Eu estou dizendo, nós estamos falando do Corinthians. Sim, mas hoje é 17 de dezembro, o Corinthians contratou. O Ramiro é ruim. O Ramiro é bom. Eu já disse para você que o Ramiro é uma ótima contratação para o Corinthians. Mas a vinda do Carille, Pascoal, não significa a vinda de reforços também? Porque o Carille tá na cara que ele deve ter pedido isso para a diretoria. Mano, só precisa contratar um centroavante. O centroavante é a peça urgentíssima. Concordo. Você escreve naquela urgentíssimo. Um centroavante. Só urgente, um zagueiro. Corinthians contratou? Não, mas calma! Gente, hoje é 17 de dezembro. Não, urgente é um centroavante e um zagueiro.
Não, urgente e urgentíssimo é um centroavante. Ambos. Urgente é um zagueiro. Que ambos têm o mesmo peso. Hoje é 17 de dezembro. Você quer que o Corinthians já tenha o time pronto? O único time do Brasil que precisa estar prontinho até sexta-feira é o Corinthians? Não, Você sabe que muitas vezes aí a galera você espera escutou aí a falar virada isso? pra poder negociar alguma Você coisa. já está falando, não, mas não tem zagueiro, não tem Você centroavante. escutou eu falar isso? Sim, escutamos. Eu só escuto. Urgentíssimo Então, contratar um calma. centroavante. Urgente contratar Calma. um zagueiro. Mas, ô Pascoal, você mais do que ninguém, você sabe que muitos jogadores e empresários, eles esperam aí a troca de janela, o ano de 2018 para 2019, para ver se não pinta nada, para começar a acertar alguma coisa no mercado interno. Mano, os caras Você já sabe sabem o que isso funciona pintou, os caras já sabem o que tá chegando, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Mas, desculpa, o cara do Pascoal, Corinthians sabe o que tá acontecendo no São Tardelli Paulo. tá esperando no São ainda, Paulo. Pascoal, o posicionamento do mercado chinês para saber se ele fica lá ou se ele volta. Ele só joga em 2 equipes da China, ele Aí já tá, avisou mas isso. tá Então, esperando, a prioridade ainda é a China. Tá. Se não pintar nada, ele vai voltar para o futebol brasileiro. E o Corinthians entra como um dos favoritos aí para contratar o Mas Tardelli. não Mas descartem. vão esperar. O Flamengo Por que tá na entra frente. como um dos favoritos? O Flamengo tá na frente. Tem aí um papo nos bastidores, Benja, de que o Andrés ele já conversou com o Diego Tardelli e que existe aí sim uma predisposição do Tardelli vir para o Corinthians. Uma pessoa falou para mim que se ele quiser diminuir menos da metade, sim. Mas Menos da metade. Tardelli, mas é que tá, Benja. O Tardelli, quando ele retornar ao futebol brasileiro, ele tem noção das cifras aí que serão utilizadas aqui. Ninguém vai pagar para o Tardelli 2 milhões de reais por mês como ele recebe na China. O jogador ele vai ter que se adaptar à O realidade Flamengo está brasileira. procurando centroavante também. Mas não vai pagar 2 milhões pro cara. Não. Tanto que o Flamengo, ele fez uma proposta pro Pablo de 7 milhões de euros e disse que não aumenta mais. O Atlético já falou, por 7 eu não vendo. O Flamengo também ele tem um teto. mesmo. Já o Flamengo já desistiu. Desistiu, Oficialmente, sim. já Pulou desistiu. fora, o Pablo. pulou fora. Pulou fora. Olha, O Flamengo falou, de 7 eu não passo. O Atlético falou, por menos de 10 eu não vendo. Caiu fora. eu tô naquela que o Sormani falou na sexta-feira. A história do Wagner Love lá na Turquia. Falei com ele hoje de manhã. Wagner, Love? e aí? Falei com o Wagner Love hoje de manhã, eu falei com ele e perguntei: você está voltando o futebol brasileiro para o Corinthians? Ele falou: que eu saiba, até o momento eu não tenho absolutamente nada. Nada. Eu falei, mas não recebeu proposta, ligação? Ele falou, até hoje de manhã, ele falou, para mim não recebi nada. Aí eu falei, pô, mas o Besiktas está mal financeiramente, né? Quebrou, Ele mandou falou, não embora. só o Besiktas. Ele falou que a Turquia vive um momento muito difícil. Mas ele falou para mim, até agora não sei. Você não aproveitou e perguntou para ele assim, algum outro clube brasileiro? Não, aí eu fez proposta? perguntei, calma, aí eu perguntei, mas e aí? Ele falou, olha, até o campeonato para esse fim de semana, por causa do final de ano, ele falou, jogo. Aí eu falei, mas você voltaria pro futebol brasileiro? Ele falou, ô bem, você me conhece. E da outra vez ele falou a mesma frase para mim. Eu deixo as coisas rolar para mim. O que rolar, rolou, só que até o momento não recebi nada. Aí perguntei, falei, olha, eu tinha, você recebeu, estava tudo certo com o Santos? Aquilo que você falou? Ele falou, estava tudo acordado com o Santos, a informação do Sormani era essa e bateu. E agora, que ele falou para mim hoje de manhã, até o momento não recebi nada, eu não recebi. Eu falei isso não no lado de informação que eu tenho que o Love vai voltar. É mais pelo que aconteceu nesse final de semana. Mas a probabilidade de que cresce a cada momento. Cresce a cada momento. A situação porque do Pepe, como é que ele Besiktas mandou saiu. embora. O Babel, que até outro dia era interesse do Flamengo, o atacante holandês, que inclusive até voltou para a própria seleção, depois de estar um tempo afastado. O Pepe, zagueiro português, Real Madrid, seleção portuguesa, foi dispensado pelo clube. E o Pepe, em generosidade aos funcionários do clube que não estavam recebendo, funcionários, massagistas e tudo mais, pessoal do staff, o Pepe pagou o salário dos caras, porque o clube não tinha condição. Então o Pepe saiu do clube e ainda ajudou a pagar o salário dos caras. E o Wagner Love é o terceiro maior salário do elenco. E o Besiktas quer enxugar o salário dos caras. Então, nessa história toda, há de se pensar ou de imaginar que um acordo pode ser feito, o Wagner Love volta ao Brasil. Sim, mas estou falando que até hoje de manhã, ele falou para mim, até agora, ele falou, ninguém me ligou. Não, eu falei nada de informação, no estou começo de dizendo que novembro é uma eu tendência. falei, o nome do Wagner Love é ventilado dentro do Parque São Jorge. Eles tratam essa possibilidade como real, inclusive pelo fato do Wagner Love aí, já não é a primeira vez que já tem atraso de salários ali no futebol turco, agora é com a rescisão de alguns contratos aí que são altos para o Besiktas. O Wagner Love também entraria nessa lista aí para poder ser dispensado. E quando eu disse aqui, você pegou e falou, mas pera lá, não tem nada, etc e tal. As coisas estão começando a caminhar. Sim, não, peraí, eu falei que não tinha nada e não tem. Mas porque, aí que tá. Pera só um minuto, ele falou pra mim hoje. Trataram, mas ele pode falar, claro. Ele está dizendo que o Corinthians tem esse nome Muitas vezes aí relacionado o lá. jogador, Pascoal, ele não tem aí, talvez aí, até por parte do empresário, para que ele possa ter a cabeça tranquila, ele não fica se envolvendo em disputas aí ou então em propostas. O empresário só vai chegar quando tiver alguma coisa real pro cara.
internamente, dentro do Corinthians, o Wagner Love era tratado como um jogador viável, Pascoal. Muito mais do que o Tardelli, porque o Tardelli vai custar caro. Quando chegar o Tardelli levantando o dedinho assim, ó, quero voltar pro futebol brasileiro, a menos que ele faça, ó, o que o Carille fez, por exemplo, não quero ouvir outras propostas aí, eu quero voltar para acertar com o Corinthians, ele vai começar a ouvir uma série de propostas e altos valores. Então, se o jogador não quiser entrar nesse leilão, coisa que pode acontecer com o Wagner Love, porque a última vez que o Wagner Love fez sucesso na carreira dele, foi vestindo a camisa do Corinthians. Mas em novembro, quando eu perguntei para uma pessoa do Corinthians, tem chance do Wagner Love? Ele falou, com o salário que ele tem, impossível. Impossível. Mas é que tá bem. Olha o panorama de momento, é isso que ele está falando. Os jogadores, eles se adequam à realidade. Nem todos. O que eu estou só querendo falar é o seguinte, vocês falaram, eu falei do Wagner Love. Em novembro a pessoa falou para mim, com o que ele ganha hoje lá, impossível, não tem a menor condição sequer de fazer uma proposta. Beija, o próprio Felipe Melo falou a respeito disso. O Felipe Melo aí na conquista do brasileiro, ele falou, abrir mão de muito dinheiro na Europa para voltar ao futebol brasileiro. Gente, hoje, eu falei com ele, vem cá, se o cara tem interesse em fazer alguma coisa, pelo contrário, o cara fala, não, recebi mesmo ligação, que é pra valorizar o cara. Pro Santos, ele falou? Sim, eu perguntei. Eu perguntei. Então, ele falou pra mim, Benja, não recebi uma ligação até agora. Mas é a mesma situação do Carille, Benja. Muitas vezes o empresário tá tratando uma situação que o cara fica alheio. O cara fica alheio para justamente não tomar partido. O cara não ficar pensando aí em alguma coisa que pode ser que aconteça, mas numa dessa não acontece. Não dá para comparar o Carille. O Carille é uma outra situação, eu tô comparando situações, Benja, que acontece. Muitas vezes aí o empresário, ele chega lá e fala, bacana, pode deixar que eu resolvo tua vida. Quando tiver alguma coisa concreta, eu te comunico. Aí você vê se vale a pena ou não. E eu tô só falando que de concreto, até hoje, de manhã, de concreto, ele falou pra mim, não estou sabendo de nada, ninguém me ligou. Mas o Mano semana passada... Concreto, ele tá falando da possibilidade. Semana passada... Não, é uma coisa diferente. Então, mas possibilidade... até agora não recebeu proposta. Há uma possibilidade... Sim, o Carille pediu o Carille pediu o Wagner Love? O Wagner Love já estava antes na lista, antes do Carille. Ao que eu sei, o nome do Wagner Love está na lista antes. Tem jogador que o treinador não precisa pedir. Tá bom. Tem jogador que é suprapartidário. Se chega o Gil hoje com a possibilidade de contratar, vamos consultar o Carille? Claro que não. O jogador que quer uma luva. Que o Wagner Love é um jogador que... Essa época, você quer saber? Vocês têm razão. Essa época tem que especular, porque informação não pode dar. A gente tem que especular. Tem que especular, então vamos falar. Que não tem nada. Não, a partir do momento. Olha aqui, falou que não há tem 2 nada. meses Sabe atrás. O que tem interesse no Corinthians. É isso que nós há 2 meses atrás, uma pessoa influente do Corinthians falou: não tem Wagner Love, que é impossível. Há 2 meses atrás. É possível pro Corinthians, não é possível. E pro Santos era? E a pessoa falou pra mim, não tem como trazer o Wagner Love. Claro, pelo mesmo salário, claro. Gente, então tá bom. Então, o que pode ser feito é impossível o retorno do Carille. Não é. O Carille é uma história diferente. O Carille é uma coisa diferente. Mas se falasse aqui, Benja, eu não tô falando que não é diferente. É claro que é. O Carille tem um carinho pelo Corinthians, enfim. Mas há 3 meses, se a gente colocasse o nome do Carille aqui, na discussão, falando, o Carille pode voltar pro Corinthians, quem acreditaria a princípio nessa informação? Ninguém. Porque é um cara que estava no futebol árabe ganhando um caminhão de dinheiro e é difícil, todo mundo sabe que é complicado você igualar uma proposta que vem do futebol árabe. É complicado. Então, há 3 meses, se a gente falasse a respeito do Carille, iam falar, tá louco. O cara tá inventando notícia. E aconteceu. Muitas vezes aí, eu concordo com você, o cara tem que abdicar de muito dinheiro para poder retornar. É o caso do Ricardo Goulart. Se o Ricardo Goulart numa dessa, quero acertar com o Palmeiras, ele vai receber 4 milhões do Palmeiras? Não vai. Não vai. Mas às vezes pro jogador que já tá há tanto tempo lá, o Wagner Love já rodou o mundo, gente. Vamos pro... depois Vamos pro Parque São Jorge, que o Gudrian Neufer tá ao vivo lá, com mais informações do Corinthians, ao sorridente Gudrian Neufer. E aí, Gudrian, o Corinthians está se reforçando para 2019. Havemos mais alguma novidade ou não? A novidade é a seguinte, boa tarde, Benja, amigos do Fox Sports Rádio. A nossa equipe acompanhou a chegada do Carille no sábado, eu estive lá, inclusive ele deu uma longa entrevista. A princípio não ia falar com a imprensa, resolveu falar e falou bastante e prometeu o seguinte, que segunda-feira se apresentaria aqui no Parque São Jorge para se reunir e para acelerar o processo de formação do time para 2019. A nossa equipe está aqui desde manhã e o Carille prometeu e cumpriu.
às 10 horas e 5 minutos da manhã, ele apareceu aqui no Parque São Jorge, a gente fez o registro, subiu aqui no prédio da presidência, está lá até agora e deve passar na sala o dia todo em reunião com os diretores e os dirigentes do Corinthians. Hoje, ainda nesta segunda-feira, a expectativa é de um anúncio de pelo menos mais um reforço. O mais possível nome, o que está mais próximo, é o do Sornosa, meia do Fluminense. Então, ainda nesta segunda-feira, o Corinthians, já com Fábio Carille aqui no Parque São Jorge, deve anunciar mais um reforço. Benja!